Trabalhei a vida toda para dar tudo à minha filha. Deixava meu cartão com ela para ajudar nas compras. Ela e o marido compraram um carro zero e me disseram que sustentá-los era obrigação minha. Então fui ao banco e bloqueei tudo. Mudei todos os meus dados bancários. Quando descobriram, vieram furiosos batendo na minha porta. Como vamos viver sem o seu salário? Foi o que disseram. Eu apenas sorri e enviei uma única foto no WhatsApp. Eles ficaram sem reação e saíram em silêncio. Meu nome é Nair Evangelista Prado. Tenho 67 anos. E o que eu vou te contar agora é a história de como eu passei 40 anos sendo mãe de verdade e de como levei tempo demais para entender que minha filha havia transformado esse amor em linha de crédito sem vencimento. Quando Simone tinha 17 anos, minha avó Edith faleceu e deixou para mim uma herança de R$ 87 mil. Eu trabalhava como cozinheira em escola pública há 11 anos. Levantava às 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus, ficava em pé numa cozinha por 8 horas, preparando merenda para 300 crianças. Meu salário era suficiente para viver com dignidade, insuficiente para sobrar. Aqueles R$ 87 mil eram mais do que eu havia juntado em toda a minha vida. Fui ao banco com uma caixa de sapato velha, cheia de papéis que eu nem sabia nomear direito. O gerente que me atendeu se chamava Geraldo Mitsuo Tanaka. Fez uma coisa que nenhum funcionário daquele banco havia feito antes. Pediu café para os dois, olhou para a minha caixinha sem nenhum sinal de desprezo e disse que eu podia colocar tudo em cima da mesa porque a tarde era nossa. Passei 1h30 aprendendo o que era fundo de investimento, renda fixa, holding patrimonial. Quando saí, havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Aquele dinheiro não ia ser gasto, ia trabalhar, ia ficar quieto e crescer. Osvaldo soube naquela noite. Ouviu tudo com aquela calma que é a marca dele e disse apenas: "Você fez certo." Não pediu para participar, não pediu para colocar nada no nome dele. Disse que era meu, que ia me apoiar em silêncio. Naquele momento entendi que tinha escolhido bem quando casei com aquele homem. Não contei para Simone. Não porque fosse desonestidade, mas porque havia uma voz dentro de mim, quieta e firme, que disse: "Isso é seu, Nair. Guarda." Guardei. Os anos passaram com aquela velocidade que a vida tem quando você está ocupada sendo útil para todo mundo. Simone foi para a faculdade de administração. Formou. Trabalhou em 3 empresas em 12 anos, saindo de todas por conflito, sempre com a mesma narrativa. O ambiente era tóxico. Ela merecia mais. Eu ouvia, eu concordava, porque quem ama quer acreditar na versão da pessoa amada. Conheceu o Tiago numa festa. Rapaz quieto, de presença apagada, técnico em informática, que fazia bicos quando havia bico. Casaram 2 anos depois. A cerimônia foi simples e bonita. E eu chorei porque era minha filha e porque esse é o jeito que mãe funciona no dia do casamento da filha. No começo do casamento havia independência. Apartamento alugado, contas divididas, vida funcionando como deve funcionar. Eu ajudava quando havia pedido pontual, como qualquer mãe faz, mas padrões se formam devagar. E quando você percebe, já está no meio deles. No começo do casamento deles, havia independência. Apartamento alugado, contas divididas, vida funcionando como vida adulta deve funcionar. Eu ajudava quando havia pedido pontual, como qualquer mãe faz. Uma ajuda aqui, um reforço ali, nada que parecesse um padrão. Mas padrões se formam devagar. E quando você percebe, já está no meio deles. O primeiro pedido que deveria ter me acendido um sinal foi numa sexta-feira de março. Simone ligou dizendo que o salário do Tiago havia atrasado e que o aluguel vencia segunda-feira. Precisava de R$ 2.300. Disse que ia devolver na semana seguinte quando o salário caísse. Eu transferi. O salário caiu. A devolução não veio. Quando perguntei, Simone disse que haviam tido outro imprevisto, que devolveriam em breve. Em breve virou nunca, mas de um jeito tão suave que ficou difícil nomear o momento em que nunca começou. Depois veio o cartão. "Mãe, você pode me adicionar como dependente no cartão para facilitar as compras do mercado?" Pareceu razoável. Ela morava perto. Às vezes, ia ao mercado por mim também. Deixei. O que começou como compras de mercado foi ganhando volume. Farmácia, internet, academia, roupas, restaurante em aniversário do Tiago.
Passagem de ônibus para os dois quando o dinheiro havia acabado. Conta de gás quando o botijão foi mais caro do que esperavam. Eu via as notificações chegando no celular e dizia para mim mesma que era temporário, que eles estavam numa fase difícil, que logo ia normalizar. Mãe tem esse dom de encontrar justificativa para o que não quer encarar de frente. O Tiago ficou 3 meses sem trabalho num período que Simone descreveu como uma crise no setor de tecnologia. Passei a cobrir o aluguel deles inteiro. Quando o Tiago voltou a trabalhar, perguntei sobre o aluguel. Simone disse que tinham outras dívidas para quitar primeiro, que o aluguel ficaria por minha conta por enquanto. O enquanto durou 17 meses. E então chegou o dia do carro. Tiago apareceu em casa com um prospecto colorido de concessionária. Simone ligou animada naquela tarde, dizendo que tinham escolhido o modelo, que era um carro zero, que as parcelas eram viáveis, mas que a entrada era R$22 mil e que precisavam de ajuda. Eu disse com cuidado que não tinha esse valor em conta corrente, o que era verdade porque eu mantinha o mínimo lá por hábito e costume. Simone ficou em silêncio, um silêncio calculado. Depois disse: Mãe, você recebe aposentadoria todos os meses. Não tem despesa grande. Para onde vai o seu dinheiro todo mês? Fica essa frase na sua cabeça. Para onde vai o seu dinheiro? Como se meu dinheiro fosse naturalmente dinheiro deles, e eu estivesse o desviando para algum lugar indevido. Eu não respondi naquele momento, mas aquelas palavras ficaram dentro de mim com o peso específico das coisas que não se consegue desaprender depois de ouvir. 2 dias depois, Simone e Tiago apareceram juntos na minha sala. Ela com uma pasta, ele 2 passos atrás como sempre. Ela abriu a pasta e colocou na mesa da sala uma folha impressa. Era uma planilha. Uma planilha que ela havia construído no computador com os meus rendimentos estimados, as minhas despesas listadas por ela e um saldo disponível, que, segundo os cálculos dela, era mais do que suficiente para a entrada do carro e ainda deixar sobrar. Fiquei olhando para aquela folha por um tempo que deve ter parecido longo para os dois. Osvaldo estava sentado do meu lado no sofá. Senti a mão dele pousar com cuidado no meu joelho. Pressão suave. O sinal que ele usa quando quer dizer: eu estou aqui, você decide. Eu disse: Simone, você fez uma planilha com o meu dinheiro. Ela disse que era só para ajudar a visualizar, que era uma ferramenta de organização, que não havia nada de errado nisso, que ela era administradora de formação e estava tentando ser útil. Assinei um cheque naquele dia. R$22 mil. Não porque havia acreditado na planilha. Não porque não tivesse resposta. Assinei porque naquele momento eu ainda não havia colocado no lugar o que estava prestes a mover, e mostrar resistência antes de ter tudo blindado seria revelar cedo demais o que estava vindo. Ceder ali era mais seguro do que defender um limite que eu ainda não havia construído com fundação. Guardei a planilha dobrada na gaveta do quarto. 3 semanas depois de um carro zero que custou R$74 mil ter saído da concessionária com os meus 22 mil de entrada, recebi uma notificação no celular. Débito de R$46 numa loja de roupa em Santo André. Cartão que estava com Simone. Sem aviso, sem pedido, sem explicação. Liguei para o banco. Confirmei. Liguei para a Simone e disse que o cartão havia passado numa loja que eu não reconhecia. Ela disse sem hesitar: Ah, mãe, foi uma coisa pequena. Eu esqueci de te avisar. Depois a gente acerta. Depois a gente acerta. Aquela frase foi a última frase que eu precisava ouvir. Fui ao banco no dia seguinte. Pedi para falar com o Geraldo. Ele me atendeu com aquela mesma atenção de 23 anos atrás. Sentamos no mesmo tipo de sala pequena e eu contei tudo sem deixar de fora nenhum detalhe. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Nair, eu estava esperando essa ligação há pelo menos 5 anos. Passamos 2 horas organizando. O cartão que estava com Simone foi bloqueado naquele mesmo dia. Uma nova conta foi aberta em outro banco, com outro número, para onde minha aposentadoria passaria a ser depositada a partir do mês seguinte. A conta antiga ficou aberta, com saldo zero, ativa apenas para um propósito que ficou claro mais tarde. Voltei para casa. Não disse nada para Simone. Não disse nada para ninguém. Esperei. Na semana seguinte, Simone foi ao mercado com o meu cartão. O terminal recusou. Ela foi à farmácia. Recusou.
Me ligou furiosa dizendo que o cartão estava com problema, que ela estava em apuros, que era urgente. Eu disse com calma que ia verificar e desliguei. Não liguei de volta. Na semana depois, o aluguel deles venceu. Eles esperaram que eu pagasse como havia feito por 17 meses. Não paguei. Na quinta-feira à noite, bateram na minha porta. Tiago ficou encostado no batente de fora. Simone entrou no espaço da soleira, me olhou nos olhos e começou a falar. Disse que o cartão havia parado de funcionar sem aviso, que o aluguel estava atrasado, que a conta deles estava no limite, que eu havia decidido parar de ajudar sem dar nenhum sinal, que isso era uma crueldade, que ela era minha filha, que eu tinha obrigação com o sangue que eu havia colocado no mundo. Ela falou por 4 minutos sem parar. Eu fiquei de pé na soleira sem interromper, com Osvaldo atrás de mim, quieto como uma muralha. Quando ela terminou, o silêncio durou 5 segundos. Então, Simone disse, com aquela voz que ela usa quando quer que a frase seja definitiva e sem resposta: "Mãe, como vamos viver sem o seu salário?" Eu não disse nada. Peguei o celular, abri o WhatsApp, mandei uma foto. Depois fechei a porta com cuidado, sem bater, sem apressar. Osvaldo não disse nada. Não precisava. A foto que eu mandei era a imagem do extrato do fundo de investimento. Não o extrato completo com todos os detalhes. Só a linha de cabeçalho com o nome da holding, a data e o saldo total do mês, R$ 2.342.000. Não havia texto. Só a foto. Do lado de fora da minha porta, ouvi os passos dela pararem. 40 segundos de silêncio absoluto. Depois a voz baixa do Tiago dizendo o nome dela. Depois os dois descendo as escadas sem pressa, como quem está processando algo que não cabe em pressa. Nair Evangelista Prado, que andava de ônibus por hábito, que comprava roupa em brechó por gosto, que havia levantado às 4:30 da manhã por 32 anos numa cozinha de escola pública, tinha R$ 2.342.000 construídos em silêncio ao longo de 23 anos. E a filha que havia perguntado como ia viver sem o salário da mãe, acabava de descobrir que o salário da mãe era a menor parte da história. Mas o que veio depois disso foi ainda mais devastador do que qualquer um dos dois poderia imaginar naquela noite. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você que está me ouvindo agora, se fosse você, depois de tudo que eu acabei de contar, você teria mandado aquela foto? Ou teria aberto a porta e cedido mais uma vez? Me conta nos comentários. Porque a resposta que você der diz muito sobre quem você é. E enquanto você pensa, deixa eu te contar o que aconteceu depois que eles desceram aquelas escadas em silêncio. Naquela noite, não dormi muito. Não foi medo. Foi aquela sensação específica de quando uma coisa grande que você sabia que ia acontecer, finalmente acontece. E o corpo não tem um protocolo pronto para processar. Osvaldo ficou acordado comigo. A gente foi para a cozinha. Coloquei a água para ferver e ficamos os dois sentados até meia-noite com chá de camomila e o silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se comunicar. Às 11:30, ele disse: "Você fez certo." Eu disse que sabia, ele disse. "Mas vai ficar feio antes de ficar bom." Eu disse que sabia isso também. Ele disse: "Estou com você." Isso era tudo que eu precisava ouvir. Na manhã seguinte, liguei para o Geraldo antes das 9. Ele me atendeu imediatamente, como sempre faz, com aquela disponibilidade que não é profissional, é de amizade. Disse que precisava de uma conversa completa, não sobre os números, sobre a situação inteira. Marcamos para aquela tarde. Fui ao banco de ônibus, como sempre. Sentei no mesmo lugar de 23 anos atrás, no mesmo tipo de cadeira de escritório, com o mesmo café ruim que o banco serve, e contei tudo: a planilha, o cartão, a entrada do carro, a porta, a frase, a foto. Geraldo ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou alguns segundos olhando para a mesa com aquela expressão de quem está calculando ao mesmo tempo em que está sentindo. Depois levantou o rosto e disse: "Nair, a foto foi inteligente, mas você precisa estar preparada para o que vem, porque o que vem não vai ser simples." Perguntei o que ele achava que viria. Ele disse: 2 caminhos possíveis, e ela provavelmente vai tentar os 2 ao mesmo tempo. O primeiro é o emocional. Ela vai montar uma narrativa de que você é cruel, que está destruindo a família, que ela nunca pediu para nascer e que você tem uma dívida moral com ela.
Vai contar para parentes, vai tentar isolar você. O segundo é o jurídico. Alguém vai sugerir que ela pode contestar alguma coisa relacionada ao patrimônio, especialmente se ela descobrir a estrutura completa da holding. Perguntei diretamente se havia alguma vulnerabilidade jurídica no que havia construído ao longo dos anos. Ele disse que não havia, que a holding estava constituída há 15 anos com toda a documentação em ordem, que todos os aportes haviam sido feitos com recursos próprios e declarados ao fisco ao longo do tempo, que não havia nada que Simone pudesse contestar com sucesso num tribunal. Mas disse que isso não impedia que ela tentasse, e que tentar já custava tempo, energia e dinheiro. E disse que, por isso, seria inteligente ter uma advogada especializada ao lado antes que qualquer tentativa chegasse a tribunal. Ele tinha um nome em mente. 2 dias depois, estava sentada num escritório no centro de São Caetano do Sul, na frente de uma mulher de 58 anos, chamada Doutora Patrícia Souza Campos, advogada especializada em direito de família e patrimonial, cabelos curtos, óculos de armação fina, mãos que ficavam quietas em cima da mesa enquanto ela ouvia, o que é sinal de quem está de fato prestando atenção e não apenas esperando a vez de falar. Ela me ouviu por 45 minutos sem interromper uma única vez. Quando terminei, a primeira pergunta dela foi: "A senhora guardou registros das transferências feitas ao longo dos anos?" Disse que sim, que guardava extrato bancário desde sempre, por hábito de quem cresceu sem dinheiro e aprendeu cedo que papel tem valor que memória não tem. Ela disse: "Perfeito, isso é a nossa fundação." Passamos a semana seguinte organizando cada detalhe com a precisão de quem está construindo um processo, não contando uma história. Doutora Patrícia solicitou extratos dos últimos 5 anos. Eu trouxe 6, porque tinha 6, cada um guardado numa pasta etiquetada por ano dentro de uma caixa no fundo do guarda-roupa. Ela foi identificando, com paciência minuciosa, cada transferência feita para Simone ou para contas identificadas como dela ou do Tiago, cada compra no cartão que eu havia reconhecido como gasto deles, cada pagamento de aluguel. O total somado em 5 anos passava de R$180 mil. Não havia um único recibo. Não havia um único contrato de empréstimo. Não havia reconhecimento de dívida de nenhum tipo. Era transferência após transferência, documentadas em extrato, sem nenhuma contrapartida escrita. Doutora Patrícia olhou para o montante e disse com aquela voz calma dela: "No direito, isso pode ser caracterizado como doação. E doação a herdeiro tem implicações sucessórias que a sua filha provavelmente não sabe que existem." Enquanto eu estava organizando documentos com a advogada, Simone estava agindo no único campo onde achava que tinha vantagem livre: o campo emocional. Começou pelos parentes. Minha prima de Mauá me ligou numa quarta-feira com aquele tom de quem está embaraçada, mas acha que tem obrigação de avisar. Disse que Simone havia ligado para ela, dizendo que eu havia enlouquecido, que estava guardando dinheiro feito doentia, enquanto deixava minha própria filha passar necessidade, que Osvaldo estava me influenciando de forma negativa e que alguém da família precisava conversar comigo antes que eu fizesse algo que não tinha conserto. Minha prima disse isso com cuidado, deixando claro que não estava do lado de ninguém, mas que achava que eu precisava saber. Agradeci. Desliguei. Anotei em papel: data, nome, conteúdo da ligação. Depois, Simone foi pessoalmente à casa de Conceição. Conceição das Graças. Ferreira é minha vizinha de 30 anos. Aposentada como operária têxtil, mulher de riso enorme e língua ainda maior, que acompanhou de perto cada fase da vida da Simone desde que ela era adolescente. Simone ficou 40 minutos na casa dela contando a versão dela, com aquela habilidade narrativa que ela sempre teve de colocar os fatos na ordem certa para produzir a conclusão que ela quer. Conceição ouviu tudo sem interromper. No final, disse apenas: "Simone, eu conheço sua mãe há 3 décadas. Se ela fez o que você diz que fez, é porque tinha motivo." E fechou a porta. Conceição me ligou em seguida e reproduziu a conversa palavra por palavra com aquela memória prodigiosa que ela tem de coisas que importam. Enquanto ouvia, anotei cada detalhe, mas a tentativa mais concreta não veio pela frente emocional. Veio pelo Marcos. Marcos Cavalcante tem 38 anos e é irmão mais novo do Tiago.
Rapaz de aparência cansada que sempre achou o comportamento de Simone com a família abusivo, mas que ficava quieto por não querer criar conflito com o irmão. Me procurou discretamente pelo WhatsApp, dizendo que precisava me falar algo que estava pesando na consciência dele. Nos encontramos numa padaria em Santo André, numa manhã de sábado frio. Ele estava com o café na frente e a expressão de quem dormiu mal. Disse que Simone havia estado pesquisando em fóruns jurídicos na internet sobre curatela de idosos. Tinha lido que era possível contestar decisões financeiras de pessoas mais velhas quando havia suspeita de manipulação por terceiros. Havia compartilhado isso com o Tiago, achando que era útil, e o Tiago havia repassado para Simone. Marcos disse que havia ficado sem dormir depois disso porque achou que eu precisava saber que o que Simone estava planejando não era certo e que ele não conseguia ficar quieto. Paguei o café dele. Agradeci com sinceridade. Mandei mensagem para a doutora Patrícia, ainda sentada naquela mesa da padaria. A resposta veio em minutos. Curatela não se aplicava ao meu caso, porque eu não estava dilapidando nada. Estava preservando e decidindo com plena consciência sobre bem próprio. Para contestar capacidade civil, seria necessário laudo médico atestando incapacidade real. E eu não apresentava nenhum sinal que justificasse nem a abertura de processo. Mas disse que, por precaução, seria muito inteligente ter uma avaliação médica registrada formalmente, como documentação preventiva. Na semana seguinte, fui ao Dr. Henrique Matos, meu médico de família há 12 anos. Expliquei a situação com toda a clareza. Ele fez a avaliação completa. Testes cognitivos, orientação em tempo e espaço, avaliação de memória e raciocínio, exame de prontuário histórico. Registrou tudo com detalhamento no sistema. Me deu um relatório assinado atestando plena capacidade cognitiva e decisória, sem nenhum indicativo de qualquer comprometimento. Deixei uma cópia com a doutora Patrícia. Nesse ponto eu tinha o seguinte na minha mão: patrimônio documentado e juridicamente blindado dentro de uma holding com 15 anos de existência legal. Extratos de 6 anos mostrando o padrão de dependência criado por Simone, com total superior a R$180 mil, sem nenhum documento de devolução. Testemunho documentado de Marcos sobre as pesquisas de curatela. Registro formal de capacidade civil assinado por médico. E uma advogada especializada que conhecia cada detalhe de cada documento. Simone não sabia de nada disso. Ela sabia apenas da foto. E sabia que o dinheiro havia parado. E estava furiosa com as duas coisas ao mesmo tempo, o que a tornava impulsiva. E impulsividade é o que cria abertura para quem está esperando. A abertura veio numa segunda-feira de manhã. Simone foi pessoalmente à agência bancária, onde eu ainda mantinha a conta antiga, aquela que havia ficado aberta com saldo zero. Perguntou ao gerente de plantão, sem me consultar, sobre como adicionar um procurador numa conta. O gerente, seguindo o protocolo padrão, disse que precisaria da titular presente para qualquer alteração. Simone disse que a titular era a mãe e que a mãe tinha dificuldade de ir pessoalmente por motivo de saúde. O gerente registrou a tentativa de acesso de terceiro com a alegação de problema de saúde do titular, como é procedimento obrigatório quando há solicitação sobre conta sem a presença de quem a titula. Geraldo me ligou naquela tarde porque as agências do mesmo grupo bancário compartilham alertas internos quando há movimentação suspeita em contas de perfil monitorado, e o meu perfil estava monitorado por ele pessoalmente há anos. Quando soube, fiquei sentada no sofá da sala por um momento longo. Aquela informação mudava a natureza do que Simone havia feito. Não era mais só descuido ou oportunismo. Era uma afirmação deliberadamente falsa feita a funcionário de banco, com o objetivo de acessar uma conta que não era dela. Disse para o Geraldo, com toda a calma que eu tinha: "Guarda esse registro, precisamos dele." Doutora Patrícia protocolou na semana seguinte uma notificação extrajudicial endereçada diretamente a Simone, entregue por oficial de cartório. A notificação era objetiva e precisa. Documentava as transferências realizadas ao longo de 5 anos e as classificava juridicamente como doações à herdeira. Informava formalmente que não haveria novas transferências de qualquer natureza a partir daquela data.
Notificava que qualquer tentativa de acesso a contas ou patrimônio da notificante sem autorização, expressa e documentada, seria tratada como tentativa de estelionato e registrada junto às autoridades competentes. E documentava a tentativa de acesso à agência bancária com alegação falsa de incapacidade da titular como fato grave que seria levado às autoridades na hipótese de qualquer reincidência. A notificação foi entregue numa terça-feira de manhã. Tiago estava em casa. Simone não. Ele assinou o recebimento no batente da porta, com uma expressão que o oficial descreveu depois como a de alguém que estava vendo algo cair na sua mão e não sabia direito o peso que tinha. Quando Simone chegou e leu, segundo o que Marcos me contou depois, ficou muito quieta por um longo tempo. Depois disse apenas: "Ela tem advogado." Sim, eu tinha advogado. Há semanas. E ainda havia o que eu guardava para o momento certo, que ainda não havia chegado. Simone não é mulher que aceita perder em silêncio. Isso eu sabia desde que ela tinha 8 anos e ficou 3 dias sem me dirigir a palavra, porque eu disse que ela não podia faltar à escola para assistir a um show de uma cantora que ela adorava naquele mês. Ela não bate porta, não grita na frente de pessoas. Ela articula, encontra o ponto fraco, identifica a rachadura e trabalha nela com uma paciência que só quem está disposto a esperar consegue manter. O ponto fraco que ela encontrou foi o Osvaldo. Meu marido tem 71 anos e um coração que é grande demais para o próprio bem dele às vezes. Ele ama a Simone com aquele amor de pai que é parcialmente cego por natureza, que vê a criança que foi dentro da adulta que lembra o primeiro dia de escola quando olha para a mulher de 40 anos. É uma cegueira que é fraqueza e virtude ao mesmo tempo. E Simone sabia disso com a precisão de quem cresceu sendo observada por aqueles olhos. Numa tarde de sábado, enquanto eu estava na casa da Conceição, conversando sobre o que havia acontecido, Simone foi até a nossa casa. Osvaldo me contou tudo naquela noite com aquela honestidade dolorida que é a marca dele. Disse que ela chegou chorando, que disse que estava com medo de perder a mãe, que disse que eu havia mudado, que estava diferente desde que o dinheiro apareceu, que o Osvaldo não estava preocupado com o estado da Nair. Disse que perguntou a ele diretamente se ele não achava que algo estava errado comigo. Osvaldo disse para ela que eu estava bem, que estava melhor do que havia estado em anos, e que se ela queria entender o que havia mudado, precisava ser honesta consigo mesma sobre o que havia feito ao longo dos últimos anos. Simone saiu sem responder. Osvaldo estava com a expressão de quem carregou um peso pesado o dia inteiro quando me contou. Disse: "Nair, ela está tentando me usar contra você." Eu disse que sabia. Ele disse: "Não vai conseguir." Eu disse que sabia isso também. E também era verdade que aquela visita me mostrou algo importante. Simone havia calculado que o caminho jurídico era fechado e estava procurando o caminho emocional mais eficiente. E o mais curto passava pelo homem que eu amava. Isso não era aceitável. Liguei para a Cudra Patrícia ainda naquela noite. Contei sobre a visita ao Osvaldo. Ela disse que era esperado, que era a escalada natural quando a intimidação documental não produz resultado imediato, e que precisávamos dar o passo seguinte antes que Simone tentasse algo mais concreto, como tentar que o Osvaldo testemunhasse que eu havia mudado de comportamento para sustentar alguma alegação futura. O passo seguinte era a ação que a doutora Patrícia havia estado preparando em silêncio há semanas. Ela me explicou com toda a paciência da sua metodologia. As R$180 mil transferidas ao longo de 5 anos, documentadas em extrato, configuravam juridicamente doação feita à herdeira necessária. No direito sucessório brasileiro, doações feitas a herdeiros são tratadas como adiantamento de herança, o que significa que quando da partilha futura, o valor já doado é abatido do que caberia ao herdeiro beneficiado. Isso não resolvia o passado, mas criava um documento formal que informava Simone de forma precisa e sem possibilidade de mal-entendido sobre o que as transferências representavam no contexto da lei. Mas o que estava sendo preparado com mais cuidado era o testamento. 3 semanas antes daquele sábado, eu havia ido a um cartório no centro de Santo André com a doutora Patrícia, com 2 testemunhas escolhidas com cuidado, o Geraldo e a própria doutora. Patrícia, como figura jurídica de referência, lavrei um testamento formal,
O testamento estabelecia a destinação do patrimônio da holding da seguinte forma: uma parte para Simone, que existia e era real, porque ela era minha filha e eu nunca pretendi negar isso, e o restante dividido entre 3 entidades que eu havia escolhido com o coração e com a consciência. A creche comunitária do bairro de São Caetano do Sul, onde eu havia feito trabalho voluntário por 7 anos, servindo café da manhã para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade. A Associação de Amparo a Idosos do bairro, que funcionava com voluntários e que eu havia frequentado nas últimas tardes de domingo como visitante e depois como colaboradora. E uma fundação de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores da alimentação escolar, porque esses eram os colegas que eu havia deixado para trás quando me aposentei, e eu sabia o que significava criar filho com salário de merendeira. A cláusula sobre a parte de Simone era precisa. Existia a herança. Mas havia uma condição vinculada, discutida com a doutora Patrícia dentro dos limites do que a lei permite. A doutora me disse com clareza que a cláusula não era blindagem jurídica absoluta, que qualquer testamento pode ser questionado dentro dos limites legais, mas que era suficiente para deixar muito claro para Simone que o caminho de contestar era caro, demorado e de resultado incerto, enquanto aceitar mantinha a parte dela intacta. A segunda notificação foi preparada para ser entregue numa sexta-feira à tarde. Dessa vez, Simone estava em casa quando o oficial de cartório bateu na porta. Ela assinou o recebimento. O oficial me disse depois, quando relatei a entrega à doutora Patrícia, que Simone havia ficado com o envelope fechado na mão por um momento antes de entrar, que havia fechado a porta devagar e que havia ficado em silêncio do lado de dentro. Naquela noite de sexta, ela me ligou. Atendi ao terceiro toque. Ela não gritou. Não havia histeria. Havia aquela voz plana que ela usa quando está controlando algo muito grande por dentro. Mãe, você fez um testamento sem me avisar. Disse que sim. Ela disse, com advogado. Disse que sim. Silêncio por alguns segundos. Depois, você está me punindo. Eu disse, não, Simone. Estou protegendo o que construí durante 23 anos. São 2 coisas completamente diferentes. Ela disse, você não precisa de proteção contra mim. Eu sou sua filha. Eu disse, filha que me disse que sustentá-la era minha obrigação. Filha que usou meu cartão sem pedir, numa loja de roupa, sem nenhum aviso. Filha que foi pessoalmente a uma agência bancária e disse a um funcionário que eu tinha problema de saúde para tentar ter acesso à minha conta. Filha que foi à casa da Conceição tentar me desmoralizar com os vizinhos. Filha que foi chorar para o Osvaldo para tentar colocá-lo contra mim. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de quem está recalculando, não de quem está processando emoção. Continuei com a mesma voz. Eu guardo documentos, Simone. Desde sempre. Você sabia disso. E o banco registrou a sua visita com a data, a hora e a afirmação falsa que você fez sobre mim. Outro silêncio longo. Ela disse mais baixo. O que você quer de mim? Eu disse. Nada que eu já não tenha. Só queria que você soubesse exatamente onde nós estamos. Desliguei. Fica o que aconteceu depois, porque o que aconteceu depois mostrou quem Simone realmente era quando se sentia encurralada. 3 dias depois, a doutora Patrícia recebeu um contato formal do advogado que Simone havia finalmente contratado. O advogado era jovem. A primeira carta era agressiva em tom, mas imprecisa em fundamento, levantando uma série de alegações que não tinham amparo nos documentos disponíveis. Mencionava influência indevida de terceiro nas decisões financeiras da cliente, que era a tentativa de transformar o papel do Geraldo em manipulação. Mencionava ocultação de patrimônio comum ao núcleo familiar, que era a tentativa de transformar minha herança da avó em bem de família. Mencionava privação abrupta de suporte habitacional e alimentar dependente, que era a tentativa de transformar o fim das transferências em abandono material. Doutora Patrícia respondeu ponto a ponto, com documento para cada alegação, com extrato para cada afirmação financeira, com o relatório médico do doutor Henrique para a questão da influência indevida, com a documentação completa da holding para a questão do patrimônio. A resposta tinha 42 páginas e foi entregue dentro de 8 dias. Depois disso, eu aprendi a importância do silêncio estratégico.
Não liguei para Simone. Não mandei mensagem. Não pedi nenhuma atualização além das que a doutora Patrícia me fornecia. Fui ao mercado, fui ao brechó favorito, fui às tardes de domingo com a Conceição, vivi a minha vida enquanto a outra parte do processo acontecia no ritmo dele. A resposta do advogado de Simone chegou 3 semanas depois da réplica da doutora Patrícia. Era muito mais curta que a primeira. Propunha uma conversa. Reunião marcada para cartório em Santo André. Presença apenas dos advogados, sem as partes diretamente. Durou 90 minutos. A doutora Patrícia me ligou ao sair, enquanto ainda estava no estacionamento do cartório. A voz dela tinha aquele tom de quem acaba de terminar um trabalho que estava esperando para terminar. Disse: Nair, o advogado deles sabe que não tem o que precisam para contestar. Ele está tentando negociar alguma concessão que justifique o honorário dele para a cliente. Perguntei o que haviam proposto. Ela disse que o advogado havia sugerido que eu estabelecesse uma transferência mensal regular para Simone, a título de amparo familiar voluntário, em troca de que Simone desistisse formalmente de qualquer pretensão futura sobre a holding. Doutora Patrícia havia respondido que levaria ao conhecimento da cliente, mas que a posição da cliente era de que transferência mensal regular, sem contrapartida documentada e sem prazo definido, não era uma opção disponível. Eu confirmei essa posição quando ela me ligou, e naquele momento foi que aconteceu algo que eu não havia planejado, mas que mostrou a verdadeira face do que havia estado acontecendo há anos. O Marcos me mandou uma mensagem às 11 da noite de uma quinta-feira. Disse que havia visto mensagens no celular do Tiago, que Tiago havia esquecido aberto na cozinha e que havia algo que eu precisava saber antes que qualquer decisão final fosse tomada. Nos encontramos novamente na padaria de Santo André, 2 dias depois, numa manhã fria de inverno. Marcos pousou o celular na mesa com a tela voltada para mim. Era uma captura de tela de uma conversa de WhatsApp entre Tiago e Simone, datada de 4 semanas antes, que Marcos havia fotografado com o celular dele. Na conversa, Simone dizia para Tiago que havia pesquisado o nome da holding e que havia encontrado a estrutura no cartório de registro de empresas. Dizia que havia 2 imóveis antigos no ABC que constavam como ativos da holding e que eles poderiam entrar com medida cautelar para impedir alienação antes que o processo principal fosse resolvido. Havia mais. Na mesma conversa, Simone dizia que havia consultado um segundo advogado informalmente, que lhe havia dito que era possível alegar, em processo de inventário futuro, que as cotas da holding haviam sido, subconscientemente, subtraídas da parte legítima da herdeira ao longo do tempo, através de estrutura societária artificial. Li aquelas mensagens 2 vezes. Coloquei o celular em cima da mesa com cuidado. Marcos me olhava com aquela expressão de alguém que está esperando saber se fez a coisa certa. Eu disse: Você pode me enviar essa captura pelo WhatsApp? Ele enviou. Mandei para a autora Patrícia ainda sentada naquela cadeira de padaria, com um texto curto. Precisa ver isso. Ela me ligou em 40 minutos. A voz dela não era mais a voz calma de sempre. Havia uma precisão diferente nela. A voz de quem acabou de ver a peça final do quebra-cabeça se encaixar. Disse: Nair, isso muda o que precisamos fazer. Não porque cria um risco real, porque não cria, mas porque prova a intenção documentada de contestação fraudulenta. E intenção documentada é o que nos permite dar o passo que eu estava esperando ter justificativa para dar. Perguntei qual passo. Ela disse: processo por tentativa de estelionato qualificado, baseado em 3 fatos documentados. A tentativa de acesso bancário com a afirmação falsa de incapacidade da titular, o histórico de recebimento de valores superiores a R$180 mil sem reconhecimento de dívida, e agora a intenção documentada de contestação por meio de alegação que o próprio advogado deles em reunião já havia demonstrado não ter amparo. Fiquei quieta por um momento. Então disse: Doutora Patrícia, eu não quero destruir minha filha. Quero que ela entenda. Ela disse: Nair, existe uma diferença entre destruir e responsabilizar. Às vezes, a responsabilização é o que permite que a pessoa entenda de verdade. Você decide até onde quer ir, mas quero que você saiba que você tem base para ir até o fim. Tirei 1 semana para pensar.
Osvaldo e eu conversamos por 4 noites seguidas naquela semana, sentados na cozinha depois do jantar com chá e a clareza que vem de 2 velhos amigos, que é o que um casal bom se torna depois de 41 anos. Ele disse que me apoiava no que eu decidisse. Disse que eu devia considerar que processos pesam sobre quem os move também, não só sobre quem os recebe. Pensei nisso. E no fim da semana havia tomado a decisão. Não ia com processo de estelionato. Ia com algo mais preciso, mais definitivo e mais difícil de ignorar. O que veio nas semanas seguintes foi a parte mais difícil de todas. Não pelo que Simone fez, mas pelo medo que eu senti, que é diferente de covardia, é o medo de perder uma coisa que você amou antes de entender que ela havia mudado de forma. Simone fez a última jogada quando entendeu que o caminho jurídico estava fechado e que o caminho emocional via Osvaldo não havia funcionado. E a última jogada dela foi a mais baixa porque usou os únicos que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Os netos. Eu tenho 2 netos por parte de Simone. Caio tem 8 anos e Laura tem 6. Eu os vejo toda semana, ouvia, até que Simone decretou que as visitas estavam suspensas porque o ambiente de conflito não era saudável para as crianças. Deixou isso numa mensagem de texto, curta, sem aviso prévio, numa segunda-feira à tarde. Fiquei com o celular na mão lendo aquela mensagem 3 vezes. Esse foi o momento em que senti medo de verdade. Não de perder dinheiro. Não de processo. Medo de perder os 2 mais novos que eu amava com um amor diferente de tudo. Aquele amor de avó que é mais suave e mais fundo do que qualquer outro porque não tem a carga de ter criado, tem só o privilégio de amar. Laura havia dormido na minha casa na semana anterior. Fizemos pipoca e assistimos a um desenho e ela havia adormecido no sofá com a cabeça no meu colo, aquele sono de criança que é pesado como pedra e suave como nuvem ao mesmo tempo. Pensei naquela criança dormindo no meu colo e senti alguma coisa se partir por dentro. Osvaldo me encontrou na cozinha aquela tarde, sentada na cadeira com o celular ainda na mão. Ele leu a mensagem por cima do meu ombro. Não disse nada. Sentou do meu lado, colocou a mão em cima da minha. Ficamos assim por um tempo. Então ele disse, ela sabe exatamente onde dói. Eu disse, sim. Ele disse, o que você vai fazer? Eu disse que precisava ligar para a Dora Patrícia. Dora. Patrícia ouviu com atenção. Disse que era esperado, que era uma tentativa de usar a afetividade como alavanca de pressão quando os outros caminhos haviam sido fechados. Disse que, juridicamente, a suspensão de visita de avós por pais não era uma prerrogativa absoluta e que havia instrumentos legais para garantir direito de convivência entre avós e netos quando a relação demonstrava afeto e vínculos consistentes. Disse que havia anotações suficientes sobre as visitas regulares, as fotos com data, as mensagens de WhatsApp com as crianças, para montar um histórico sólido. Mas disse também, Nair, antes de entrarmos com qualquer pedido judicial, deixa eu tentar um contato formal, notificando sobre o direito de convivência previsto em lei. Às vezes a notificação é suficiente, porque a outra parte percebe que tentar usar as crianças como instrumento cria um problema jurídico para ela, não para você. A notificação foi preparada em 48 horas. Ao mesmo tempo, Simone estava tentando por outro lado. Conseguiu que uma familiar distante, prima do lado do meu pai que eu mal conhecia, me ligasse dizendo que Simone havia contado que eu estava sofrendo de solidão severa e que havia desenvolvido uma dependência emocionalmente doentia do Geraldo, sugerindo que a relação profissional havia se tornado uma influência prejudicial sobre minhas decisões. A prima disse isso com o tom de quem está repetindo um roteiro que aprendeu de cor. Eu disse à prima com toda a gentileza possível, você está sendo usada. Eu entendo que você não sabia, mas você está. Desliguei. Anotei. Data, nome, conteúdo, hora. Havia ainda um terceiro braço da ofensiva de Simone que eu descobri por acaso. Numa manhã de terça-feira, fui a uma farmácia do bairro onde eu frequentava há anos, e a atendente que sempre me atendia, uma moça de uns 30 anos chamada Renata, estava com uma expressão estranha enquanto me atendia. Quando as outras clientes saíram, ela se inclinou por cima do balcão e disse baixinho, Dona Nair, sua filha passou aqui semana passada perguntando se a senhora andava esquecendo coisas, se a senhora parecia confusa quando vinha aqui comprar remédio. Fiquei muito quieta por um momento.
Renata disse. Eu disse que a senhora estava sempre bem, sempre lúcida, sempre sabia exatamente o que queria. Mas eu achei que a senhora precisava saber. Agradeci. Saí da farmácia. Fui direto para a casa da Conceição porque precisava sentar em algum lugar que não fosse minha própria cozinha e falar com alguém que me conhecia há décadas. Conceição me ouviu com aquela atenção enorme que ela tem. Quando terminei, disse: Nair, essa menina está tentando te fazer parecer louca para que qualquer coisa que você faça daqui para frente pareça decisão de quem não está bem da cabeça. Fez uma pausa. Depois disse: Mas você está bem da cabeça. E ela sabe disso. Por isso está desesperada. Precisei ouvir isso. Mandei mensagem para o Dr. Henrique naquela tarde, pedindo um segundo relatório de acompanhamento, mais detalhado, com data atualizada. Ele me atendeu na manhã seguinte. Atualizou o prontuário com nova avaliação completa. Registrou que a paciente havia solicitado documentação por razões pessoais legítimas e me entregou um relatório de 2 páginas assinado com registro no CRM. E então, a doutora Patrícia me ligou com a informação que mudou o rumo de tudo. Ela havia pedido ao Marcos, discretamente, que verificasse se havia qualquer informação adicional sobre movimentações financeiras do casal nos últimos meses. Marcos, que nesse ponto havia decidido definitivamente que estava do lado certo, conversou com Tiago numa noite em que os dois estavam sozinhos, sem Simone, e conseguiu uma informação que Tiago revelou acreditando que estava sendo desleal para com a mãe dos filhos, mas que não conseguiu mais segurar. Tiago havia assinado 6 semanas antes um documento que Simone havia chamado de Autorização de Representação Financeira Conjunta do Casal, para que ela pudesse gerenciar os recursos do casal de forma integrada. Tiago havia assinado porque Simone havia dito que era padrão, que todos os casais tinham, que facilitava o acesso a contas e investimentos. O que Tiago não sabia quando assinou era que o documento, redigido por um advogado de segunda linha que Simone havia contratado para esse fim específico, incluía uma cláusula que autorizava Simone a agir em nome do casal em questões de herança e patrimônio familiar, incluindo representação em processos relativos a bens de terceiros com relação familiar direta. Bens de terceiros com relação familiar direta. Eu era os terceiros. E o patrimônio da holding era os bens. Doutora Patrícia disse que o documento era juridicamente frágil, porque a holding não era bem de Tiago nem de Simone. Portanto, a autorização não alcançava o que pretendia alcançar. Mas disse que a existência do documento, combinada com tudo o mais que havia sido documentado, criava um quadro completo de planejamento intencional para tentar se apropriar de um patrimônio que não pertencia a ela. Havia chegado a hora da opção final, o que eu havia guardado para o momento certo. Doutora Patrícia havia me falado sobre isso na 3ª semana depois que a contratei. Havia dito que, se em algum momento a situação escalasse para tentativa de contestação patrimonial formal, havia um instrumento específico disponível para mim, que ia além de qualquer resposta jurídica que eu pudesse dar dentro de um processo. A doação inter vivos de parte do patrimônio para as 3 entidades que já estavam no testamento. Doação inter vivos significa doação em vida, registrada em cartório, com transferência imediata de propriedade. Uma vez concluída, o bem doado sai do patrimônio do doador e passa a pertencer ao donatário. Não há herança a contestar sobre o que já não pertence mais ao doador. A fatia que eu havia reservado para as 3 entidades no testamento podia ser antecipada. Agora, antes de qualquer processo, antes de qualquer tentativa de inventário futuro. Conversei com o Geraldo sobre a estrutura financeira. Conversei com a doutora Patrícia sobre as implicações legais. Conversei com os representantes das 3 entidades, que nem sabiam que eu havia colocado seus nomes no testamento e que ouviram o que eu havia planejado com uma expressão que misturava gratidão e incredulidade. A creche comunitária receberia um terreno registrado em nome da holding, avaliado em R$240 mil, com escritura pública de doação lavrada em cartório para a construção de nova ala. A Associação de Amparo a Idosos receberia cotas do fundo de investimento no valor de R$120 mil, transferidas diretamente para a capital de giro de suas operações. A
A Fundação de Bolsas receberia imóvel localizado em São Caetano do Sul, avaliado em R$380 mil, para a sede definitiva das suas atividades. Total antecipado, R$740 mil, saindo formalmente do patrimônio, registrado em cartório, irreversível. O que restava na holding ainda era meu, ainda estava blindado, mas o que Simone sonhava contestar havia encolhido de forma decisiva, e as entidades beneficiadas já eram proprietárias legais do que haviam recebido. Doutora, Patrícia disse, com aquela satisfação contida que ela tem quando uma peça se encaixa exatamente onde devia. Nair, isso é o que chamamos de esvaziar o alvo antes que o inimigo chegue até ele. As escrituras foram lavradas em 4 dias, e então eu me preparei para o único confronto que ainda faltava. Havia uma coisa que eu precisava fazer antes de qualquer encontro final. Precisava me blindar emocionalmente do mesmo jeito que havia me blindado juridicamente. Não porque fosse fraca, mas porque sabia que no momento do confronto, Simone ia usar tudo o que ela tinha. E o que ela tinha de mais eficiente era a capacidade de me fazer sentir culpada por amá-la. Fui a Conceição naquela tarde. Ficamos na varanda dela com café e biscoito de polvilho até escurecer. Contei tudo. Cada detalhe de cada passo dado nos últimos meses. Conceição ouviu com aquela atenção enorme que ela tem e que raramente usa para falar o que a pessoa quer ouvir, usa para dizer o que a pessoa precisa ouvir. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois disse: Nair, você passou 40 anos se preocupando se estava sendo boa mãe o suficiente. Está na hora de parar de fazer essa pergunta. Você foi mãe demais. Mãe que deu quando devia ter ensinado a ganhar. Não porque é ruim, mas porque o amor não encontrou o limite certo na hora certa. E agora você está corrigindo isso. Isso não é abandono. Isso é o amor adulto. Fiquei quieta com aquilo. O amor adulto. Amor que não tem medo de desapontar quando desapontar é o que serve. Amor que entende que proteger alguém de toda consequência não é carinho, é privação. Voltei para casa com algo diferente por dentro. Não paz total, porque paz total em relação à própria filha talvez não exista, mas algo mais firme. Uma clareza de por que eu estava fazendo o que estava fazendo. A preparação jurídica final foi concluída na semana seguinte. Doutora, Patrícia havia reunido tudo num único dossiê, organizado de forma que qualquer juiz ou autoridade pudesse seguir sem dificuldade. Extratos bancários de 6 anos com marcações nas transferências para Simone, totalizando R$183 mil. Registro formal da tentativa de acesso bancário com afirmação falsa sobre a saúde da titular. Cópia da notificação extrajudicial e comprovante de recebimento por Tiago. Relatório médico atualizado do Dr. Henrique com 2 laudos, o original e o de acompanhamento. Documentação completa da holding e da sua constituição há 15 anos. Escrituras das doações intervivos recém-concluídas. Cópia do testamento lavrado em cartório com número de registro. Captura de tela da conversa de WhatsApp entre Simone e Tiago, com data e hora, documentando a intenção de contestação por alegação sem fundamento. E, por fim, cópia do documento que Simone havia feito o Tiago assinar, com análise jurídica de sua ineficácia e de sua intenção. O dossiê tinha 97 páginas. Doutora, Patrícia disse que, com esse material, se Simone ou o advogado dela fizessem qualquer movimento judicial de contestação patrimonial, ela estava em posição de responder de forma tão abrangente e imediata que qualquer juiz entenderia em qual lado estava a boa-fé e em qual lado estava a intenção de obtenção fraudulenta de vantagem. Mas havia algo que precisava ser feito além do processo. Havia uma reunião. Não marquei com Simone. Marquei com o Tiago. Mandei mensagem para ele diretamente, num domingo à tarde, dizendo que precisava conversar com ele antes que qualquer coisa fosse definitiva, que não era ameaça, que não havia armadilha, que era uma conversa que ele merecia ter com informação completa, antes de decidir onde ficava. Ele respondeu que ia. A reunião aconteceu num café em São Caetano do Sul, numa terça-feira de manhã. Tiago chegou com aquela expressão de alguém que dormiu mal nas últimas semanas, o que provavelmente era verdade. Sentamos. Pedi 2 cafés. Coloquei o dossiê encadernado em cima da mesa, fechado.
Não abri. Disse a ele, olhando nos olhos: Tiago, eu não vim aqui para te atacar. Vim porque você é pai dos meus netos e porque você assinou um documento sem entender o que estava assinando. Eu preciso que você saiba o que está nesse documento e o que ele foi feito para fazer. Deslizei o dossiê para a frente dele. Ele abriu devagar. Ficou lendo em silêncio por 20 minutos. Eu tomei o café. Não pressionei. Quando ele fechou o dossiê, estava com uma expressão que eu reconheci porque já vi antes em pessoas que recebem informação que desfaz uma versão de realidade que elas estavam sustentando. É uma expressão de exaustão total. Ele disse: eu não sabia do que estava no documento. Eu disse: eu sei que não sabia. Ele disse: ela me disse que era padrão. Eu disse: eu sei. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz baixa de quem está pensando em voz alta: tem quanto tempo você sabe de tudo isso? Eu disse: há tempo suficiente para ter documentado tudo. Ele disse: o que você quer que eu faça? Eu disse: nada que não seja o que você achasse certo antes de ter medo de fazer. Quero ver meus netos. Quero que você e o Caio e a Laura estejam bem. O resto é entre mim e a Simone. E agora você sabe de que lado a lei está. Tiago saiu do café com o dossiê que eu havia feito cópia especificamente para entregar a ele. Não sei o que aconteceu naquela tarde na casa deles. Não me contaram. Mas na noite daquele mesmo dia, Simone me mandou uma mensagem dizendo que as visitas com as crianças podiam ser retomadas. Não respondi. Liguei para a autora Patrícia e disse que estava pronta para o passo final. O encontro aconteceu numa sala de reunião do Cartório de Registro de Imóveis em Santo André, numa quinta-feira de manhã cinzenta de inverno. Havia sido convocado formalmente pela doutora Patrícia, com protocolo oficial, como reunião de conciliação prévia ao processo que ela havia informado ao advogado de Simone que estava pronta para protocolar caso não houvesse acordo. Presentes na sala, a doutora Patrícia, eu, o advogado de Simone e Simone. Tiago não veio. Segundo o advogado, não estava disponível. Simone estava com uma roupa que eu reconheci como a que ela usava quando queria parecer mais séria do que sentia. Blazer, cabelo preso, sem acessório. Ela me olhou quando entrei e eu a olhei de volta sem desviar. Sentamos em lados opostos da mesa longa. O advogado dela tentou abrir com um discurso sobre busca de entendimento familiar e resolução amigável de conflito. A doutora Patrícia ouviu com educação e depois disse, com aquela voz calma que ela usa quando já sabe exatamente para onde vai: com todo o respeito ao colega, proponho que sejamos objetivos, porque minha cliente não tem tempo a perder e porque os documentos falam por si. Abriu o dossiê sobre a mesa e começou. Leu o extrato de 6 anos com os valores destacados. R$183 mil em transferências sem contrato, sem recibo, sem reconhecimento de dívida. Leu o registro da tentativa de acesso bancário com afirmação falsa de incapacidade da titular. Leu a captura de tela da conversa de WhatsApp entre Simone e Tiago com a intenção documentada de contestação por alegação sem fundamento. E pausou para que o advogado de Simone pudesse ler também. Apresentou as escrituras das doações intervivos já concluídas, com número de registro em cartório. Apresentou o testamento com suas disposições. Apresentou o laudo médico com os 2 relatórios do Dr. Henrique. E, por último, colocou sobre a mesa uma cópia do documento que Simone havia feito o Tiago assinar, com a análise jurídica que demonstrava que Tiago havia assinado um documento cujo verdadeiro propósito não havia sido explicado a ele. A sala ficou em silêncio. O advogado de Simone estava olhando para os documentos com aquela expressão de quem foi contratado para defender uma versão e acaba de ver essa versão desaparecer página por página. Simone estava com as mãos na mesa, quietas. Aquelas mãos que eu havia segurado no dia que ela nasceu, que eu havia lavado quando ela era pequena, que eu havia visto aprender a escrever, estavam agora pousadas sobre a madeira da mesa como se precisassem de apoio. A doutora Patrícia disse, com a precisão de uma sentença que já foi decidida antes de ser pronunciada: a minha cliente não está aqui para punir ninguém. Está aqui para que fique documentado, de forma definitiva e irreversível, que o patrimônio construído por ela ao longo de 23 anos com recursos próprios é dela integralmente,
que qualquer tentativa de contestação encontrará este dossiê e os processos que ele fundamenta, e que qualquer acesso não autorizado a contas ou documentos patrimoniais da minha cliente será tratado como ato ilícito e encaminhado às autoridades competentes imediatamente. Essas são as condições. Não há negociação sobre elas, e minha cliente está preparada para responder a qualquer questionamento desta ou de qualquer instância com esses 97 documentos. Pausa. Depois, há alguma questão da parte contrária? O advogado de Simone olhou para ela. Ela estava olhando para a mesa. Depois, muito devagar, Simone levantou o rosto e me olhou. Não havia raiva no rosto dela. Havia algo mais difícil de ver. Havia reconhecimento. O reconhecimento de quem passou anos acreditando numa versão de outra pessoa e está vendo pela primeira vez a pessoa real. Não disse nada. Assinamos o termo de ciência e encerramento de reunião. O advogado de Simone assinou. A doutora Patrícia assinou. Eu assinei. Simone não assinou nada porque não havia nada para ela assinar. Ela era a parte contrária numa reunião que havia terminado antes de começar. Quando saímos da sala, Simone ficou para trás enquanto o advogado trocava palavras finais com a doutora Patrícia no corredor. Eu estava esperando o elevador quando ouvi os passos dela atrás de mim. Ficou de pé ao meu lado. Por um momento, as duas olhamos para a porta do elevador. Ela disse, muito baixo, "Eu não sabia que você tinha esse dinheiro." Eu disse, "Eu sei que não sabia." Ela disse, "Por que nunca me contou?" Eu disse, "Porque era meu. E porque a única coisa completamente minha precisa ficar completamente minha." O elevador abriu. Entrei. As portas fecharam. Do lado de fora, vi pela última abertura antes das portas se fecharem, Simone de pé no corredor, sozinha, com aquela expressão de quem está aprendendo algo que vai demorar muito tempo para digerir. A queda não foi de uma vez. Raramente é. Acontece como as coisas que foram construídas em cima de uma fundação fraca acontecem. Um ponto cede, depois outro, depois mais um, e de repente o que parecia sólido mostra que nunca foi. O apartamento que eles alugavam em Santo André era um apartamento de 2 quartos num bairro razoável, a mensalidade que Tiago havia sustentado durante os anos em que trabalhava mais, e que Simone havia mantido com a contribuição que ela esperava que fosse permanente da minha parte. Com o dinheiro parado, o aluguel ficou difícil no 2º mês. No 3º, receberam notificação do proprietário. No 5º, saíram. Foram para um apartamento menor, de 1 quarto, num bairro de Santo André que ficava 40 minutos de ônibus do anterior. Tiago me disse isso. Meses depois, numa daquelas conversas curtas que a gente começa a ter quando o conflito formal termina, e o que resta é a realidade do dia a dia. O carro zero que havia custado R$74 mil e cuja entrada eu havia pago, o carro que havia saído da concessionária com tanto orgulho numa tarde de sol, foi devolvido à financeira por inadimplência nas parcelas. 3 meses depois do acordo no cartório, o carro não estava mais estacionado em frente ao apartamento deles. Tiago passou a ir para o trabalho de transporte público, como eu havia feito por décadas, e descobriu que era possível, que era inclusive mais barato, e que a vida não terminava porque o carro sumiu. Simone voltou ao mercado de trabalho de forma mais séria do que em qualquer momento dos 12 anos anteriores. Conseguiu posição administrativa numa empresa de logística em São Bernardo do Campo. Começou com seriedade, segundo o que ouvi indiretamente. As primeiras semanas, ela publicou no Instagram sobre o novo emprego com aquela energia de quem está reescrevendo a narrativa para uma plateia que ela precisava convencer. Depois, foi publicando menos. Depois, praticamente parou. O advogado jovem que ela havia contratado para o processo emitiu os honorários. Foram parcelas que eles tiveram que pagar por 8 meses. Tiago me disse isso com aquela expressão de alguém que não está reclamando. Está só constatando o custo de uma decisão que não foi dele. A prima distante que havia ligado com o roteiro de Simone na voz não ligou mais. A narrativa que Simone havia tentado construir com parentes e conhecidos foi perdendo força à medida que nenhum fato novo a alimentava. E histórias sem fatos novos morrem de inanição. Conceição me disse, uma tarde de domingo, que havia encontrado Simone no mercado do bairro uns 2 meses depois da reunião no cartório. Que as duas haviam se cumprimentado com a frieza de quem tem história, mas não tem mais conversa. Que Simone havia continuado andando sem mais palavras.
que Conceição havia notado que ela parecia mais magra e mais quieta. Marcos me mandou uma mensagem, 3 meses depois de tudo, dizendo apenas: Tiago está bem. As crianças estão bem. Obrigado por ter me ouvido naquela padaria. Respondi que era eu que agradecia. O Caio e a Laura voltaram a me visitar. A primeira vez foi um sábado de tarde, 3 semanas depois da reunião, quando Tiago os trouxe sozinho. Laura entrou pela porta correndo e me abraçou com aquele abraço de criança que não sabe que houve conflito nenhum, porque conflito de adulto não é coisa de criança. Caio ficou mais quieto, o jeito dele, mas me deu um abraço longo que durou mais do que os habituais. Fiz pipoca. Assistimos a um desenho. Osvaldo dormiu no sofá no meio do filme como faz sempre, e as crianças riram baixinho para não acordá-lo. E eu ri também. E por um momento o apartamento estava cheio de um barulho bom, que era o barulho certo. A minha vida, enquanto isso, foi tomando a forma que sempre deveria ter tido. Fui ao cartório e coloquei em ordem definitiva toda a documentação da minha situação patrimonial com a doutora Patrícia, revisando cada detalhe para garantir que nada ficasse sem clareza. Geraldo ajustou a estrutura do fundo, formalizou as doações intervivos nas escrituras dos recebedores e atualizou o relatório anual de patrimônio que ele me entregava todo mês de janeiro, como havia feito por 23 anos. Em março, Osvaldo e eu pegamos um ônibus para Santos, numa manhã de sábado sem avisar ninguém. Tomamos café na orla. Caminhamos pela areia com o frio de fim de verão que ainda não decidiu se vai ou fica. Almoçamos num restaurante de peixe no bairro do Embaré, onde ninguém nos conhecia e ninguém precisava nos conhecer. Voltamos para casa à noite com aquela canseira boa de quem passou o dia fora sem urgência. Em junho, fizemos uma semana em Caldas Novas com um grupo de amigos de Osvaldo da Gráfica. Hotel simples, piscina de água termal, noites com música ao vivo que nenhum dos dois ouvia há anos. Osvaldo dançou na terceira noite depois de um copo de cerveja que durou 2 horas. Eu ri com aquele riso de dentro que não dói. Em setembro, Geraldo me mostrou o relatório anual e os números haviam crescido em relação ao ano anterior, apesar das doações. O dinheiro que fica quieto continua trabalhando. 23 anos de quietude ainda produzindo. Em outubro, a creche comunitária inaugurou a nova ala com uma festa pequena no pátio. Fui convidada. Havia crianças com uniforme laranja correndo por todo lado, cheiro de bolo de fubá que eu não menciono porque a palavra está proibida. Então digo apenas que havia um cheiro de coisa assada que era perfeito para aquela tarde. A diretora da creche me abraçou na entrada e disse: Dona Nair, a senhora não imagina o que isso significa para a gente. Disse que imaginava um pouco, que havia servido merenda para a criança por 32 anos e sabia exatamente o que era. E então, Simone veio. Era um domingo de inverno, o segundo após a festa da creche. Ela apareceu na minha porta sem avisar, de casaco, sozinha. Abri, disse para entrar. Sentamos na mesma sala de sempre. Eu não ofereci café. Esperei. Ela ficou olhando para as mãos por um tempo que deve ter sido difícil de segurar. Depois, levantou o rosto e disse: Mãe, eu errei. Esperei mais. Ela disse: Eu sei que errei. Sei que usei você. Não sei te explicar como chegou até esse ponto, mas sei que cheguei longe demais. E sei que fiz coisas que não tinham justificativa. Fiquei em silêncio. Ela ergueu o rosto de novo. Os olhos estavam úmidos, mas ela não chorou. E foi a primeira vez que eu vi Simone segurar o choro sem transformá-lo em ferramenta, sem usá-lo para produzir um efeito. Era choro real sendo segurado por um motivo real. Ela disse: Você vai me perdoar um dia? Eu disse: Já te perdoei, Simone. Perdoo porque sou sua mãe e porque guardar raiva de filho é um peso que não quero carregar. Mas perdão não é volta ao que era antes. O que era antes não era certo. Ela disse: Eu sei. Eu disse: Você vai construir a sua vida com as suas mãos, não com as minhas. Não porque eu não me importo, mas porque a ajuda que substitui esforço não serve a ninguém. Não serviu a você. Eu devia ter entendido isso muito antes. Essa parte é minha também. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: Você sempre soube de tudo. Do dinheiro, de tudo. Eu disse: Sempre soube o que precisava saber. Ela saiu sem abraçar. Não estava pronta ainda, e eu entendia, porque entender não exige que a coisa doa menos.
Só exige que você não faça da dor uma decisão. Fechei a porta com cuidado. Fui para a cozinha. Coloquei a água para ferver. Osvaldo apareceu no batente da cozinha com aquela expressão de quem ouviu sem querer. Eu disse: "Está bem." Ele disse: "Eu sei." Tomamos chá. O inverno lá fora, a casa aquecida, os dois ali quietos, do jeito que se fica quieto quando não há mais nada urgente a resolver. A porta está fechada para quem foi, mas quem ela vai escolher ser a partir de agora, essa pessoa, se aparecer, encontrará uma mãe. Não uma conta bancária, uma mãe. Há 67 anos, aprendi que dinheiro que a gente guarda em silêncio não é desonestidade. É a única forma que algumas mulheres encontram de existir como inteiras, num mundo que quer transformar tudo que elas têm em recurso de outra pessoa. Trabalhei 32 anos numa cozinha de escola pública. Levantei às 4:30 da manhã por 3 décadas. Servi merenda para crianças que nunca iam saber o meu nome. Não para acumular. Para ter, um dia, a liberdade de dizer não sem pedir permissão para ninguém. Quem me perguntou como ia viver sem o meu salário fez a pergunta errada. A pergunta certa era como eu havia vivido tanto tempo dando sem receber nada de volta. A resposta é simples. Eu vivia. Mas não era isso que eu merecia. E agora, finalmente, é isso que eu tenho. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder o que vem por aí. E clica na história que está aparecendo na tela agora, porque ela é tão forte quanto essa, talvez até mais.